Olá, saudações meus caros. Eu me chamo Eusébio, tenho 47 anos de idade e o relato que eu vou contar hoje é de minha mãe, Dona Teresa, que hoje atualmente está aos 74 anos de idade. Esse relato eu guardei por muitos anos, pois quando criança, eu, meu irmão e meus primos costumávamos brincar na rua até altas horas da noite. Quando era por volta de 22 horas da noite, nosso pai chamava nós para dentro de casa. E minha tia chamava meus primos de volta para dentro de casa, pois meus primos moravam próximo da minha casa. Pois era com frequência isso. Mas tinha noites que minha mãe ficava diferente. Ela ficava muito agitada. Tinha noites que minha mãe não deixava nós brincar até 22 horas da noite, pois ao sol se pôr no final da tarde, logo minha mãe chamava eu e meu irmão para dentro de casa. Eram algumas noites assim, mas eu não entendia por quê. Então o tempo foi se passando. Eu e meu irmão já éramos rapazes. Foi quando a gente começou a frequentar bailes, que ficava na cidade mesmo, onde morávamos, na cidade de Farroupilha. Em algumas noites era tudo normal. Eu, meu irmão e meus primos ia aos bailes na cidade e retornávamos para casa bem na madrugada, por volta de 3 horas da madrugada. Mas tinha as noites que minha mãe ficava agitada, ela ficava apreensiva e não deixava eu e meu irmão sair de forma alguma, pois eu não entendia o que era aquilo, pois isso se repetia desde quando a gente era criança. E foi um dia que minha mãe estava muito nervosa e não queria que a gente fosse aquela noite para o baile. Eu e meu irmão estávamos na sala. Foi quando comecei a escutar nosso pai com a minha mãe no quarto conversando. E meu pai falava: já está na hora de você falar para eles. Eles têm que saber o motivo. Por que você fica assim? Por que você não deixa ele sair algumas noites? Pois minha mãe falava para meu pai que não tinha coragem de falar isso para nós. Mas meu pai falava: é bom você falar. Você não pode guardar esse segredo pro resto da sua vida. Eles são seus filhos. De uma certa forma, talvez, você está afetando a infância deles. Eles já são rapazes. Você fez isso quando eles eram crianças. E já está na hora de você falar a verdade. Naquele momento, eu e meu irmão ficamos escutando o nosso pai falando com a nossa mãe em relação àquilo. E a gente ficava mais curioso. Não sabia do que se tratava, mas pelo que dava para notar, seria algo muito sério. E naquela noite mesmo, a noite estava muito linda. Era a noite de lua cheia. Meu pai, há algum tempo, conversando com a minha mãe no quarto, os dois logo saíram. E meu pai falou: vocês dois sentem no sofá. Sua mãe tem algo muito importante para falar para vocês. Minha mãe falou quando tinha 13 anos de idade. Ela e sua mãe moravam mais afastado da cidade de Farroupilha. Era uma zona rural, próximo de fazendas dali mesmo. Havia poucos moradores naquele lugar, pois minha mãe acompanhava minha avó no trabalho que minha avó fazia. Minha avó era parteira. Ela fazia quase todos os partos das cidades, em cidades ao redor de Farroupilha também. Era algo que minha avó levava muito a sério. E minha mãe, com 13 anos de idade, sempre acompanhava ela. Minha mãe falou que a minha avó e meu avô tinham um cavalo bem velho, uma charrete, e aquilo era o meio de transporte deles, para ir até a cidade, e também a minha avó ir para lugares longe, para fazer o trabalho de parto. E dizia minha mãe que o meu avô trabalhava à noite, numa fazenda próxima da casa onde eles moravam. Ele trabalhava como capataz à noite. Minha mãe e minha avó ficavam sós. Mas mesmo assim, elas adoravam aquela vida, naquele lugar bem isolado. Era uma tranquilidade, era uma paz total, até então. Então foi quando, nesse lugar onde a minha mãe morava, a alguns quilômetros de distância, veio um casal que comprou alguns hectares de terra
e passaram a morar ali. Eram novos fazendeiros. Eram pessoas bem educadas. Aquele jovem casal, morando algum tempo ali, a moça engravidou. E foi um dia que o rapaz chegou ao meu avô e falou: eu fiquei sabendo que a sua esposa é uma das melhores parteiras aqui da redondeza. Eu faço questão que ela faça o parto da minha esposa. E meu avô logo, sorrindo, falou: isso seria uma honra para nós. Depois do meu avô ter conversado com esse rapaz, se passou muito tempo. Foi quando um dia estava minha mãe e minha avó. Isso era por 16 horas da tarde. Chegou 2 homens a cavalo e logo começaram a chamar minha avó, dizendo que fosse rápido para a fazenda desse tal casal jovem, que a moça já estava quase dando à luz. E naquele momento, rapidamente, minha avó e minha mãe subiram na charrete com aquele cavalo e foram rumo à fazenda desse casal. Minha mãe e minha avó, depois de alguns quilômetros, finalmente chegaram à fazenda daquele casal. E minha avó logo de imediato foi logo fazer aquele parto. Mas algo estava errado, pois a moça estava tendo uma hemorragia. Ela estava perdendo muito sangue. E no final daquela tarde, algo terrível aconteceu. A moça e a criança vieram a falecer. O rapaz entrou em pânico. Ele ficou transtornado. O rapaz logo saiu para a rua e começou a ofender o cavalo da minha avó, dizendo que era um cavalo muito fraco e muito velho, que não tinha força alguma para puxar aquela charrete, que não importava se seria alguns quilômetros, que foi culpa dele, a morte de sua esposa e de seu filho, que não ia ficar assim, que aquele cavalo e os donos dele iam pagar por aquilo. E minha avó, como sempre foi uma mulher que nunca levou desaforo de ninguém, ela perguntou: isso é uma ameaça que você está falando para o meu cavalo e para a minha família? Rapaz logo olhou com um olhar de muito ódio para a minha avó e falou: isso não é uma ameaça, isso é algo que eu vou cumprir. Eu perdi minha esposa e meu filho. Vocês vão perder muita coisa, pois vocês não perdem por esperar. E logo o rapaz entrou para dentro da casa e fechou a porta. Minha avó e minha mãe logo subiram na charrete e retornaram de volta para casa, pois minha avó não quis falar nada para o meu avô. Após ter acontecido essa tragédia, se passou alguns dias. Então foi numa noite, como de costume, meu avô foi fazer seu trabalho de capataz. E minha avó e minha mãe ficaram só, como sempre. E naquela noite, era uma noite de lua cheia, que a minha mãe falou que recorda até hoje. E dizia minha mãe que minha avó, antes de dormir, sempre tinha um costume de passar um café num fogão a lenha que elas tinham. Minha avó estava lá fazendo fogo para passar o café naquele fogão a lenha. Minha avó sempre deitava próximo da meia-noite. Era um costume que ela tinha, mas antes disso ela tinha que tomar um café passado. E era por volta de meia-noite que minha avó e minha mãe começaram a escutar um barulho. E eram barulhos na rua, algo que estava rondando ali. Depois de um tempo, o cavalo começou a gritar. Minha avó e minha mãe lentamente foram até a janela e abriram. E elas se assustaram que viram. O cavalo estava em pedaços ao chão. Os órgãos estavam espalhados por toda parte. Minha avó fechou a janela lentamente. Ela e minha mãe ficaram próximo do fogão a lenha. E minha avó falou: o que quer que seja, é algo terrível. Ele é muito forte. Ele fez o cavalo em pedaços. Vamos ficar próximo do fogão. A única arma que temos é essa brasa. Não se assuste, minha filha. Fique tranquila. Assim minha mãe falava. Minha mãe estava em pânico. Foi quando aquilo começou a uivar. E era um uivo de lobo. Assim falava minha mãe. Aquilo lentamente começou a tentar abrir a porta. Foi quando aquilo arrombou a porta. Minha mãe disse que era um monstro. Ele era tipo um lobo e tinha partes de um homem. E aquilo tinha presas enormes. Ele estava caminhando em pé. Ele vinha lentamente.
em direção à minha mãe e minha avó. Minha mãe e minha avó, em pânico naquele momento, elas começaram a gritar. Foi quando elas começaram a escutar muitos disparos. E aquele monstro foi atingido por muitos disparos. E logo ele saiu correndo. E foi em direção à parede, que chegou a arrebentar a parede daquela casa. E correu em direção a uma parte onde havia uma mata fechada. E minha avó pôde observar, era o meu avô e mais 2 homens, que estavam com espingardas. Então meu avô falou para os homens: vamos ficar aqui. Não vamos atrás daquilo. Não sabemos que tipo de animal é aquele. Pela manhã vamos tentar seguir o rastro dele. Assim falava meu avô. E naquela noite minha mãe dizia que ninguém dormiu. Ficaram todos ali, até amanhecer. Após amanhecer, meu avô e aqueles 2 homens foram seguindo aquele rastro para dentro da mata. Caminhando alguns metros, eles se espantaram. Numa árvore que tinha uma grande figueira, havia um homem que estava ali, pendurado, amarrado pelo pescoço, pois o homem se enforcou. Se aproximando mais perto, eles viram. Era aquele jovem rapaz, aquele fazendeiro, que tinha perdido sua esposa e seu filho no parto. Meu avô e os homens, observando o corpo daquele rapaz, logo notaram que havia ferimento de disparo de espingarda, e logo eles concluíram que aquele rapaz seria aquele monstro que estava ali para se vingar de minha avó, por ter perdido seu filho e sua esposa no parto. Pois a minha mãe explicou todo o motivo, pois em todas as noites de lua cheia ela ficou com trauma disso. Ela temia que algo poderia acontecer de ruim comigo e com meu irmão. Então esse era o motivo de todas as noites de lua cheia ela evitar que eu e meu irmão saíssem para a rua. E esse foi o relato de Dona Teresa, que se chama Lembranças de uma Noite de Lua Cheia. Fiquem com Deus. Obrigado.